Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um pouco especial pra mim e é um pouco difícil pra mim gravar esse vídeo. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque é difícil a gente falar sobre nós mesmos. É fácil a gente falar dos outros, né? Admirar os outros. Mas é difícil você colocar no papel ou no roteiro sobre você, suas qualidades. Então no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho minha trajetória até aqui, até esse momento, 2021. Espero que vocês gostem, que vocês sintam um pouquinho mais íntima comigo, que vocês conheçam um pouquinho mais sobre mim, tá bom? Vem comigo. Pra começar, se você é novo aqui nesse canal, caiu de paraquedas, meu nome é Ariane Lippe, eu tenho 24 anos, eu nasci em Caraguatatuba, São Paulo, litoral norte. Eu vim de uma família um pouquinho grande, né? A gente é acostumado com família grande no Brasil, ainda mais com ancestrais italianos, né? Meus pais têm 6 filhos, então eu tenho 5 irmãos, menina e menino, só um irmão. Por parte só de pai eu tenho mais 2, que é um homem e uma mulher. Então, no geral, meu pai teve um monte de filho, mas entre mãe e pai eu tenho 4 irmãs e um irmão. Uma informação importante, acho que por grande parte da minha vida, a renda familiar da minha casa vem do trabalho do meu pai, que meu pai trabalha fora, minha mãe é uma dona de casa, então ela sempre cuidou de nós, né, das nossas necessidades dentro de casa, e meu pai é a pessoa que trabalha fora. A diferença entre eu, a minha idade e o meu irmão, acho que é de 6 meses, então eu cresci com a casa cheia. Na escola eu sempre fui a pessoa nerd, aquela pessoa que ama os professores, que os professores também amam ela. Além de eu, tipo assim, fazer amizade fáceis, quando eu era pequena, eu era uma pessoa muito tímida. Por mais que eu fazia amizade, eu não era aquela pessoa que ficava convidando o povo pra ir na minha casa, sabe? Essa amizade na escola e tudo bem. Eu tinha uma amiga que ficou minha amiga por muitos anos, que ela morava perto de casa, mas depois a gente teve desentendimentos e cada um seguiu sua vida. Eu era uma pessoa tipo isso, eu era super amiga, mas eu tinha a minha individualidade. Não era uma pessoa assim, então vem na minha casa, vamos brincar, isso e aquilo. E eu era uma criança busy, tipo assim, um pouquinho cheia de coisas, né, pra fazer. Então, eu não lembro que idade mais ou menos, mas eu lembro que eu fiz biscuit, eu fazia dança. Depois, quando eu fiquei um pouquinho maior, eu fazia parte do jornal da minha escola. Eu adorava fazer projetos extracurriculares. Até hoje eu faço isso, né? Tento, pelo menos. E fora da escola, eu meio que comecei a trabalhar um pouquinho cedo. A princípio, assim, eu acho que quando eu tinha uns 10 anos, 9 anos, eu ajudava a minha priminha com as atividades dela da escola, sabe? Eu ensinava ela o que ela... Era uma pessoa muito imperativa, ainda prestar atenção nas coisas da escola, quando a professora tava explicando, então eu explicava pra ela depois nas lições de casa. E aí, com isso, a minha tia me dava um trocadinho, tipo, R$ 30 por mês, por eu ajudar a minha prima, né? E aí, com esse dinheiro, eu ajudava meus pais, tipo, comprar leite pra casa ou pão pra casa. E eu me sentia a Mulher Maravilha fazendo isso, gente. Tipo assim, sempre quis ajudar meus pais, porque era uma família grande, era só meu pai trabalhando. Então, por muitas vezes a gente teve umas épocas, tipo, de abundância, que a gente tinha, dependendo de onde meu pai trabalhava, a gente tinha uma época, tipo, de abundância. E nas outras vezes a gente tinha umas épocas mais, não tipo, nunca chegamos a passar fome, nada, mas uma época que era mais, assim, contado o dinheiro, sabe? Então eu sempre quis ajudar meus pais. Aí já na época do ensino médio, eu era uma pessoa, assim, mais tímida. Eu tinha amigos que vieram comigo da escolinha, mas não era nada, como se diz, super, nossa, popular. Eu acho que eu não era super popular, eu era amiga das pessoas populares, mas eu não era super popular. E eu era aquele tipo de amiga que é a amiga da menina que é desejada da escola, sabe? Sou a pessoa que acompanha a super popular. E na época do ensino, eu não sei, ensino médio, quinta série, sexta série, eu não lembro como que era chamado. Enfim, comenta aí embaixo se você sabe. Nessa parte da quinta, sexta série, eu já comecei, assim, tinha um problema em relação ao meu corpo, porque eu sou uma pessoa que tem aquele corpo sanfona. Então, assim, quando eu perco peso, eu perco muito peso. E, assim, eu sempre tive os braços... Por mais que, assim, sou gordinha, meus braços tudo fininhos, sabe? E aí eu perdia muito peso. Aí quando eu engordava, era assim um balão. Engordava bastante. E ainda com essas bochechas, né, não dá pra esconder tanto. Então, assim, eu sempre tive esse problema em relação ao meu corpo. Ser muito sanfona, eu não me sentia muito confortável. Então, já que eu não era provida da beleza, que assim, né, tinha outras pessoas bonitas que estavam comigo, eu foquei mais em ser a pessoa inteligente. Então, eu era a pessoa nerd da classe, a pessoa que ajudava todo mundo com as atividades e tudo mais. E queria tentar ser o máximo queridinho dos professores, porque eu queria que as pessoas, tipo, quisessem estar comigo, porque eu era uma pessoa inteligente, entendeu? Queria me encaixar no grupo, no coletivo, mas ao mesmo tempo eu era meio que não era eu mesma, eu não estava sendo verdadeira com o que eu queria, eu só queria me sentir querida pelas outras pessoas. Sim, foi um período muito longo e eu vivi por isso há muito tempo, acho que só quando eu mudei pra Inglaterra que eu liguei o foda-se, agora eu vou ser o que eu quiser, porque ninguém sabe da minha família, eu não sou a filha de não sei quem, eu não sou a pessoa que trabalhava não onde, sabe? Então aqui eu meio que liguei o foda-se. Aí em 2011 eu comecei a me relacionar à distância,
distância com uma pessoa do Sul, que a gente se conheceu pelo Orkut. É pelo Orkut ainda, gente. O Orkut. Nem existe mais. O pessoal daqui da Inglaterra nem sabe o que é Orkut. Aí a gente começou a namorar à distância. E assim, meus pais não poderiam, tipo, me ajudar nessa parte de viajar. Então a gente namorou 2 anos à distância, até a gente se ver pessoalmente. E aí, nesse período de 2 anos, tomei a decisão que eu precisava trabalhar. Se eu quisesse viajar pra conhecer ele, eu precisava ter um emprego, né? Porque meus pais não me ajudariam e eu não tinha nem coragem de pedir, assim, pra ajuda em relação a isso. E aí eu fui procurar jeito de trabalhar sendo menor de idade, e aí eu descobri o Projeto Aprendiz. Então, na época que eu descobri o Projeto Aprendiz, eu descobri que no banco também tinha isso, porque a cada 500 funcionários tem que ter pelo programa, né, uma pessoa, um aprendiz ou estagiário. E aí, na época, eu lembro que eu decidi que eu queria trabalhar no banco, nem sabia como tava sendo as coisas. Eu decidi que ia trabalhar no banco, e o pessoal da minha casa, tipo, tá se achando demais, menina. Eu sei que você coisa mais trabalhar no banco, né, porque banco, pra gente no Brasil, é meio que a gente vê como estabilidade, né, quase o sonho de todo mundo, trabalhar no banco e ter estabilidade. E aí eu decidi que eu queria. E aí, na época, eu lembro que a minha tia e minha avó super apoiaram eu. Inclusive, a minha tia me levou no banco pra me conversar com um atendente. Aí a gente conversou com um atendente que era estagiário, e aí ele explicou como que era da questão do estagiário e me enviou pro gerente da agência, e a gerente da agência me indicou ir pro CIE, que aí no caso eu não tinha idade pra ser estagiário, mas eu tinha idade pra ser do aprendiz, e eu consegui o trabalho. Então vocês veem que sempre foi assim, né? Quando o pessoal duvida de mim, eu vou lá e faço o máximo da cara a tapa pra conseguir, só pra calar a boca dos outros. Sou dessas. E na época, o Projeto Aprendiz, eu peguei, né, pra me conseguir fazer viajar, essas coisas mais, e também comprar minhas coisas. Eu queria comprar um celular, uma roupa, isso, aquilo. Eu tinha um dinheirinho. E também ajudar minha família, porque o projeto dava ticket, né, de alimentação. Então esse ticket ia tudo pra minha casa, e eu ajudava minha mãe pagando uma continha ou outra de vez em quando também. Então sempre foi tentando ajudar a minha família também, além de me ajudar. Então, aos 13, 14 anos, eu comecei a fazer o Projeto Aprendiz. Minha rotina era: ia pra escola de manhã, saía da escola, ia correndo pra casa, almoçar, tomar banho, pra pegar o ônibus pra ir pro trabalho. Só que eu não tinha muito tempo de almoçar, certo? Ou tomar banho. Às vezes nem conseguia fazer um ou outro, porque o ônibus tinha horário e eu saía, tipo, meio de 20 da escola, então era bem difícil manter isso. A gente fez assim por um tempo, e aí a gente decidiu que tinha uma outra escola no centro, que era perto do meu trabalho, né? E minha tia morava na frente da escola. Então, minha mãe conversou com a minha tia e a gente fez uma nova rotina pra mim nessa nova escola, que era: eu ia de manhã de bicicleta da minha casa até a casa da minha tia, ia pra escola, depois saía da escola, me arrumava na casa da minha tia e comia, porque era na frente da escola, e aí eu ia pro trabalho. E aí depois do trabalho eu ia fazer um curso técnico, que eu não aguentei até o final, porque assim, eu chegava em casa 11 horas da noite e eu não tinha energia pra nada. Aí eu fiquei nessa escola até eu terminar o aprendiz, que era 2 anos. Aí depois eu recebi uma proposta de trabalho tempo integral pra um correspondente bancário, e aí eu tinha que trabalhar de 8 a 6. Então a gente mudou pra outra escola. Você vê que nesse período só de quinta série ao terceiro ano eu estudei em 3 escolas diferentes. Me mudou pra uma outra escola, que no caso tinha aula noturna. Então eu estudei no período da noite pra me terminar o terceiro ano enquanto eu trabalhava. E aí eu viajava pra ver meu ex, nem feriado, férias. Aí nesse trabalho do correspondente eu fiquei até eu ter 18 anos. Eu acho que eu fiquei quase um ano. Aí depois que eu fiz 18 anos eu me mudei pro sul, pra ir morar perto do meu ex-namorado. É uma cidade maior, tinha mais universidades. Na minha cidade só tinha uma universidade particular. Lá tinha mais oportunidade de trabalho e de estudo também. Então foi uma decisão que a gente tomou, e aí eu me mudei. Eu acho que essa mudança, tipo, foi a primeira mudança, assim, que eu percebi que eu não tinha medo de me arriscar e se mudar, sabe? Eu meio que percebi que não tinha nada me prendendo em nenhum lugar. E aí eu fui. Aí quando eu mudei pra essa cidade no sul, e aí eu comecei a trabalhar numa consultoria pra bancos na parte de engenharia civil. Meus chefes eram maravilhosos também, né? Como eu falei, quase os meus chefes, assim, eu tenho um carinho especial por cada um. Porém, assim, foi muito engraçado no começo, porque quando eu apliquei pra trabalhar lá, eu tinha só 18 anos, né? Minha chefe sempre contou que ela, quando eu apareci em entrevista, ela falava: gente, que essa menina não vai dar conta, só 18 anos. Ela me contratou assim, como se diz, e acreditando, desacreditando, e aí eu dei um baile, eu fiquei 3 anos. Um problema que eu tive na empresa, que não foi em relação aos chefes, como eu era a pessoa mais nova da empresa, 18 anos, e eu era a pessoa que administrava tudo ou supervisionava os trabalhos das outras pessoas, essas outras pessoas, eu tive problema com 2 pessoas lá que começaram, que eram mais velhas do que eu, e começaram a meio que fazer bullying comigo. Então, eu sabia que elas, tipo assim, ficavam falando mal de mim, e não só assim, cochichando, mas também ficavam, enquanto tava trabalhando, mandando mensagens, zoando eu no WhatsApp pra outra. E foi horrível, assim. Acho que depois que elas começaram a trabalhar, assim, os meus últimos 2 anos, foi assim, eu amava trabalhar naquilo, eu acordava super feliz pra ir trabalhar,
Mas quando eu voltava, ao mesmo tempo que eu voltava, assim, feliz por ter feito meu trabalho, eu voltava, assim, destruída emocionalmente, sabe? Eu só queria sair de lá, não por causa do trabalho, mas por causa das pessoas. Foi horrível. E eu sou aquela pessoa que tenta fazer amizade com todo mundo, gente. Eu tento fazer as pessoas gostarem de mim. E por muito tempo eu tentei fazer essas duas pessoas gostarem de mim, mas era assim, elas meio que abusavam, sabe? Da minha vontade de que elas gostassem de mim. E mantinha fazendo essas coisas, sabe? Acho que se não tivesse essas duas pessoas lá, pode ser que eu teria ficado muito mais anos lá e demorado pra sair de lá. Enfim, aí eu comecei a aplicar pra universidade no exterior. A princípio dos Estados Unidos, porque, né, a gente conhece os Estados Unidos por boas universidades, isso e aquilo. E eu comecei a aplicar nos Estados Unidos pra estudar relações internacionais. E aí eu fui aceita por 5 universidades lá, com uma bolsa, uma porcentagem de bolsa, mas que não cobria tudo e que, assim, é impossível pra mim arcar com todos os valores sozinha, porque no caso meus pais não poderiam ajudar. Então eu deixei um pouquinho de lado, porque a ideia minha de estudar fora era da ideia de eu querer morar fora, sabe? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal quando eu fui aceita nos Estados Unidos, vou deixar aqui linkado. Depois, acho que eu também tenho um vídeo sobre ser aceita numa universidade na Inglaterra também, eu acho. O da Itália acho que eu não postei. Enfim, aí eu deixei de lado a ideia de estudar no exterior, nos Estados Unidos, e foquei em tentar fazer um intercâmbio, pra mim aprender inglês. E às vezes desse intercâmbio eu já decidi, sabe, que eu queria morar fora. Decidi fazer inglês na Inglaterra, porque Estados Unidos precisava de visto. E aí a gente decidiu fazer entre Londres e Brighton, a gente decidiu fazer em Brighton, porque Londres é mais caro. Fez 2 semanas de inglês em Brighton. E aí nesse período eu falei, gente, olha, já tentei 2 países, não tá dando certo, eu vou deixar o negócio de estudar fora pro lado e arranjar algum jeito de me trazer em forma de intercâmbio pra morar fora. E aí eu descobri o au pair. Enquanto eu descobri o au pair, também eu apliquei pra uma universidade na Itália, que na Itália é mais barato. Eu apliquei pra uma, em específico pra 2 cursos. Eles aceitam o Enem do Brasil. Aí eu fui aceita nos 2 cursos, mas não tinha relações internacionais. E aí eu decidi não ir. Aí quando eu descobri o au pair, eu descobri pra França, porque era mais barato. Porque nos Estados Unidos precisava de carteira de motorista. Aí eu descobri que na França era mais barato o processo. E também estudar na França era mais barato. Então se eu fosse com o au pair, depois eu poderia me mudar de um visto de estudante e ficar lá e tudo bem. Então eu comecei a fazer aula de francês, que era uma língua que eu já queria aprender. Eu fiz na cultura francesa, eu fiz os ateliês intensivo e depois eu fiz a aula normal, acho que eu fiz uns 6 meses. E aí eu já tava procurando família e tudo mais, encontrei uma família que aí eu não tinha gostado tanto, porque eles eram fora de cidades principais, era uma cidade bem no interior. E assim, a locomoção pra, tipo, Paris, pra cidades grandes, era uma dor de cabeça. Aí eu, se der alguma merda, pra onde eu vou? E aí surgiu essa oportunidade de vir pra Inglaterra e estudar aqui uns 6 meses de inglês. Então eu vim pra Inglaterra, estudei 6 meses de inglês. Aí eu decidi aplicar pra universidade aqui. Eu apliquei como estudante internacional aqui na universidade. Fui aprovada. Nessa época eu e o Thomas já tava junto. E a gente já tava morando junto, inclusive. Eu consegui aplicar pra universidade e pra bolsa. E eu consegui a bolsa de 70%. Eu comecei a estudar em setembro do ano de 2019. Presencial, integral. Aí veio a pandemia e eu resolvi mudar a minha presencial pra a distância pela internet. E aí eu falei, tô pagando mais que isso na presencial. Veio a pandemia, tô sendo obrigada a estar online pagando presencial. Então vou mudar direto pra online. Então hoje em dia eu estudo Relações Internacionais na LSE aqui de Londres. É uma universidade muito reconhecida na Relações Internacionais. Depois de um período com o Thomas, a gente decidiu que a gente iria fazer o casamento. E aí a gente casou. Aí eu mudei meu visto, né, pra casada, que vocês têm um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado pra vocês verem. Então é isso. Acho que uma das coisas que eu mais gosto da minha história é que eu comecei a trabalhar bem cedo. E a maioria das coisas que eu conquistei foi com o meu trabalho sozinha. Então espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Um vídeo meio longuinho, mas um pouquinho mais sobre mim. Se você gostou, comenta aí embaixo. Escreva aqui embaixo também e ative os sininhos. Beijos e até a próxima.